A Divina Comédia, Dante Alighieri, Inferno, Canto 32. Se eu soubesse produzir rimas ásperas e mais sonoras, tal como seria adequado para essa triste caverna, acima da qual estão todas as outras muralhas, a seiva dos pensamentos que nascem dentro de mim brotaria com mais força, mas como eu as não tenho, continuo divagando em meus versos, mas um tanto aflito, pois não deve ser encarada como brincadeira a tarefa de descrever a base de todo o universo, em minha língua de criança que fala mama e babo, mas que as senhoras possam sustentar meu verso, assim como ajudaram Afião a cercar Tebas, e que minhas palavras permaneçam fiéis. Ó gentalha mal-nascida, miserável acima de tudo, como é difícil falar sobre a sua dura morada. Vocês seriam mais felizes se fossem ovelhas ou cabras. Já estávamos parados no fosso escuro, abaixo dos pés do gigante, bem abaixo, e estava ainda olhando para o muro alto, quando ouvi uma voz. Preste atenção aos seus passos, para que não sejam pisadas por suas solas as cabeças dos seus infelizes e miseráveis irmãos. Ao ouvir essas palavras, eu me voltei e vi sob meus pés um lago congelado, que parecia ser feito de vidro em vez de água. Em todo o curso por onde jaz o austríaco Danúbio, nunca vi um véu de gelo tão espesso no inverno, nem no rio Dom, sob seus céus frios, como esse que vi aqui. Se Tambernique ou o monte Pietrapana caíssem sobre ele, a sua borda não sofreria o mais leve trincado. E como o sapo coaxante mantém bem à vista seu focinho fora do lago, na época do ano em que a camponesa sonha com as colheitas, assim as sombras enlutadas eram cobertas de gelo. Estavam tão lívidos que nem podiam corar de vergonha, batendo os dentes como as cegonhas batem seus bicos. Cada um deles tinha o rosto inclinado para baixo, as bocas davam testemunho do frio que sentiam, enquanto os olhos denunciavam a tristeza do coração. E tendo olhado com mais calma ao meu redor, eu me detive, olhei para baixo e vi duas cabeças, tão juntas que seus cabelos estavam emaranhados. Digam-me quem são vocês assim tão estreitados? Eles dobraram seus pescoços para trás, e quando suas faces se ergueram, seus olhos que antes estavam apenas úmidos, jorraram lágrimas, que desceram até os lábios, mas logo o frio congelou as lágrimas e cerrou seus olhos. Nenhuma ferramenta já fixou um rebite na prancha com mais firmeza do que aqueles dois estavam ligados, e como bodes raivosos, eles batiam as cabeças um no outro. E um outro, que já não tinha mais as orelhas, com o rosto ainda virado para baixo, perguntou: Por que está tão espantado conosco? Se você quer saber quem são esses dois, o vale onde descem as enchentes do Bizêncio já foi deles e de seu pai Alberto. E uma mesma mãe os carregou. E por toda a Caína, procure, e você não encontrará ninguém mais merecedor de ser preso nesta gelatina. Nem aquele cujo peito e sombra igualmente foram perfurados por um golpe da lança de Arthur. Nem ainda Focácia, e nem este aqui, cuja cabeça me atrapalha, bloqueando minha visão. O nome dele era Sassolo Mascheroni. Você deve conhecê-lo, se também é toscano. E você não precisa me fazer falar mais. Sou Camiscione de Pazzi, e estou cansado de esperar por Carlino, cuja culpa é maior do que a minha. E meus olhos viram milhares de rostos asquerosos. Por isso até hoje eu sempre fico assombrado.
quando fico perto de lagos congelados. Enquanto fazíamos nosso caminho para o centro, para o qual gravitam e convergem todas as coisas, naquele frio eterno que me fazia tremer, seja por fortuna, providência ou destino, eu não sei. Mas quando andava entre as cabeças, eu chutei uma bem no rosto e ela logo me disse: Ei, por que me chuta? Rosnou e lamentou. A menos que esteja se vingando por Montaperti, por que você está me machucando? Eu disse: Mestre, por favor, me espere, pois preciso esclarecer algumas coisas com este aqui, e depois deixarei meu ritmo ser guiado por você. Meu guia parou e eu parei para falar com aquele que continuava proferindo maldições estridentes. Diga quem é você para gritar assim com os outros? E quem é você que anda assim à vontade por Antenora, chutando e atropelando o rosto dos outros, com tanta força como se ainda estivesse em vida? Eu ainda estou vivo e até poderia te ajudar, respondi. Caso queira ser lembrado na terra, posso colocar o seu nome entre as minhas notas. E ele: Eu não. Pelo contrário, estou feliz assim. Saia daqui e não me ofereça mais esmolas. Dentro deste pântano, suas lisonjas são todas em vão. Então comecei a puxá-lo pelo couro cabeludo e disse: Você vai me dizer o seu nome, ou logo seu cabelo não será mais tão abundante. E ele respondeu: Mesmo que você me deixe careca, não vou dizer nada, nem mostrarei o meu rosto. Não, mesmo que me escalpele 1000 vezes. Eu já tinha as mãos cheias de cabelos, com muitos tufos que já tinha arrancado, enquanto ele latia, com os olhos voltados para o chão. Então outro gritou: Ei, Boca, o que foi agora? Não basta ficar batendo com os dentes? Você também precisa latir? Qual o diabo que te ataca? Ah, disse eu. Não precisa dizer mais nada, traidor maldito. E notícias boas e verdadeiras sobre sua desgraça eu levarei para o mundo. Vá embora e conte o que quiser, ele respondeu. Se sair daqui também, não deixe de difamar esse aí que não sabe guardar a língua. Pela prata dos franceses, ele hoje aqui chora. Pode dizer a todos: eu vi aquele tal de Dueira, lá onde os pecadores tremem congelados. E se perguntarem quem mais estava lá, você tem o Becqueria aí ao seu lado, aquele que teve a garganta cortada em Florença. Gianni di Soldanieri também está aqui, e também o Ganelone e o Tebaldello, aquele que abriu os portões de Faenza. Nós já o tínhamos deixado para trás quando eu vi outro par dentro de um buraco. A cabeça de um era como se fosse o chapéu do outro. E como um homem faminto que rasga um pão, assim o de cima cerrava os dentes no outro, no lugar onde a nuca e o cérebro se juntam. Era pior que te deu, em seu ódio desdenhoso, quando mordeu e retalhou as têmporas de Menalipo, o que ele fazia do crânio e de outras partes. Ó você que prova por tal ato bestial o ódio que sente por aquele que mastiga, declare o seu motivo, disse eu, para tal ato. E se essa mágoa for justificada, quero saber quem você é e qual foi o seu pecado. E eu farei bem para você no mundo, se você ainda tiver uma língua para falar. Oi, tudo bem? Pesado esse canto, né? Bem aqui no final, Dante estressa mesmo com esse Boca. Hoje, então, nós estamos no canto 32 do nono Círculo do Inferno. Dante e Virgílio estão entrando aí na Caína,
e depois já se encontraram na Antenora. Nono círculo, fraudulentos contra quem confia, traidores. Esse nono círculo vai então do canto 31, canto passado, até o canto 34, que encerra o poema Inferno. Hoje, canto 32. Vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz o esquema do nono círculo, né? Fraudulentos contra quem confia. Então eles vão passar hoje no canto 32, na Caína, e vão entrar na Antenora. Depois vão continuar ainda conversando com um pecador lá da Antenora. Caína, traidores dos parentes, e Antenora, traidores da pátria. Lembrando que esse nono círculo é composto então de 4 partes, 4 circunferências: Caína, Antenora, Ptolomeia e Judeca. E depois nós temos o final aí da Divina Comédia, do Inferno, né? Dante e Virgílio estão quase mesmo aí no fim. Aqui então Dante começa com uma introdução que ele vai falar do ofício do poeta em descrever o inferno e vai falar também da sua maneira de escrever. Então ele começa: se eu soubesse produzir rimas ásperas e sonoras, tal como seria adequado para essa triste caverna, para o nono círculo, acima da qual estão todas as outras muralhas, todos os outros círculos, a seiva dos pensamentos que nascem dentro de mim brotaria com mais força. Ele está falando que ele poderia escrever isso com mais aspereza, sonoridade, né? Mas como eu não as tenho, a capacidade de produzir esses versos sonoros, não tenho as rimas, né, ásperas e mais sonoras, o Dante aqui ele reclama que para seu propósito ele não tem na língua italiana um suprimento adequado de palavras ásperas e sonoras, mas ele tentará usar as melhores palavras que puder. Uma coisa mais áspera para falar do quinto dos infernos, né, do centro aí do inferno, e que ele não tem ainda essa questão da língua italiana para falar, né, ele não tem essa aspereza e sonoridade para falar dessa etapa que é bem terrível, né, que é o final aí do inferno, um lugar muito estranho, escuro, terrível. Mas como eu não as tenho, como eu as não tenho, continuo divagando em meus versos, mas um tanto aflito. Então ele está meio preocupado, né? Porque ele diz: pois não deve ser encarada como brincadeira. A tarefa de descrever a base de todo o universo, o final aí do centro do inferno, que é o centro do mundo, nessa mitologia aqui de Dante, em minha língua de criança que fala mama e babo. Então como que uma língua que fala isso vai descrever esse final? Eu precisava de mais aspereza e sonoridade. Mas que as senhoras, S maiúsculo, possam sustentar meu verso, assim como ajudaram Anfião a cercar Tebas. Então ele recorre de novo aqui à mitologia. As, as senhoras, né, no caso aqui, olha, as musas. Anfião, com a ajuda das musas, das senhoras, ele tocou uma música e encantou as rochas da montanha, empilhando-as para formar os muros de Tebas. Então, o Anfião, mitologia grega, né? Ele tocou a flauta aqui e as musas o ajudaram a empilhar as rochas de uma montanha para formar os muros de Tebas. Então, ele recorre a esse mito. Mas que as senhoras possam sustentar meu verso, as ninfas, as musas, né? Assim como ajudaram Anfião a cercar Tebas. E que minhas palavras permaneçam fiéis. Como se ele estivesse fazendo aqui uma evocação de novo das musas, bem no finalzinho do inferno. Ó gentalha mal nascida, então ele solta uma exclamação, né? Miserável acima de tudo, como é difícil falar sobre a sua dura morada. Vocês seriam mais felizes se fossem ovelhas ou cabras. Como que eu vou falar de vocês aqui nesse nono círculo? Gentalha mal nascida. Gente, essa parte é bem terrível, né? Aí nós temos a primeira cena, eles entram na Caína. E aí eles caminham sobre o lago Cócito,
que é o quarto rio infernal, ele é congelado. Ele vem do Flegetonte e ele é congelado, é um lago. Então aqui não é fogo, é frio, é gelo. E Dante vai descrever então para nós como é esse lago aqui congelado da Caína, da primeira circunferência do nono círculo. Já estávamos parados no fosso escuro, na Caína, abaixo dos pés do gigante, os pés do gigante Anteu, que no canto passado transportaram os dois poetas, né, das muralhas ali do nono círculo, onde eles guardavam como sentinelas, para a Caína. Este é o nono e último círculo, dividido então em 4 anéis concêntricos, Caína, Antenora, Ptolomeia e Judeca, onde os traidores de diferentes tipos são punidos. Traidores dos parentes, traidores da pátria, traidores dos hóspedes, traidores dos benfeitores. Bem abaixo, e estava ainda olhando para o muro alto quando ouvi uma voz. Que aí o Virgílio vai falar com ele, olha, preste atenção aos seus passos, para que não sejam pisadas por suas solas as cabeças dos seus infelizes e miseráveis irmãos. Gustavo Doré fez então essa gravura aqui, olha. Tá um pouco apagado, mas dá pra gente perceber, né? As cabeças ali flutuando nesse lago congelado, Dante e Virgílio caminhando aí pelo nono círculo, a Caína, primeira circunferência do nono círculo, onde estão os traidores de diversas espécies. Ao ouvir essas palavras, eu me voltei e vi sob meus pés um lago congelado, que parecia ser feito de vidro em vez de água. Então, é o Cócito, né? No caso aqui, Inferno, canto 14, verso 119. Vamos olhar então esse canto 14. O que se fala, né? Aqui no canto 14, que me deu curiosidade aqui agora, né? Tem essa citação ali. É interessante a gente perceber, né? Que eles estão aí caminhando sob esse lago congelado. Verso 119. Aqui, ó. Formando o Cócito. Deixa eu ler tudo aqui. De pedra em pedra aqui desaguam, formando o Aqueronte, o Estígio e o Flegetonte. Ah, tá, as lágrimas, olha que interessante aqui, olha. Todas as suas partes, exceto a de ouro, exibem fissuras, aí estou no canto 14. E gotejam lágrimas. Os rios do inferno são as lágrimas do velho Saturno, o tempo. Estas, descendo até os seus pés, juntam-se e abrem caminho por uma gruta. De pedra em pedra que desaguam, formando o Aqueronte, o Estige e o Flegetonte. Em seguida descem por este canal estreito, até chegar ao local, no nono círculo, né, onde não existe mais declive. Formando o Cócito, mas sobre essa vala estagnada eu não falarei agora. Ah, nós vimos isso. Saturno devorava os seus filhos, ou Cronos, né? E aqui as lágrimas do Saturno caem do tempo. É uma imagem totalmente poética que eu escrevi. E comovente das lágrimas do tempo formando os rios. Os 4 rios infernais, Aqueronte, Estige, Flegetonte e Cócito. As torrentes das lágrimas. E esse Flegetonte e o Cócito está lá no nono círculo. Eu lembrei agora, né, que eu comentei isso, essa imagem tão bonita e triste, né, poética aí, do Cócito formado pelas águas, pelas lágrimas do Saturno. E aí eles estão andando sobre esse rio, sobre esse lago congelado. Em todo o curso por onde jaz o austríaco Danúbio, nunca vi um véu de gelo tão espesso no inverno, nem no rio Dom, sob seus céus frios, como esse que vi aqui. Se Tambernique ou Monte Pietrapana caíssem sobre ele. Tambernique, hoje conhecido como Monte Tambura, na Toscana. É mencionado não por seu tamanho, mas pela dureza de seu nome, né? Tambernique. Pietrapana é a montanha entre Módena e Lucca, visível de Pisa.
Então ele fala, se esses dois montes caíssem sobre ele, a sua borda não sofreria o mais leve trincar. Tanto que esse lago era espesso, né? Era rígido o gelo. E como o sapo, comparação, coaxante mantém bem à vista seu focinho fora do lago, na época do ano em que a camponesa sonha com as colheitas, assim as sombras enlutadas eram cobertas de gelo. As sombras estavam ali com a cabeça de fora, né? Estavam tão lívidos que nem podiam corar de vergonha, batendo os dentes como as cegonhas batem seus bicos. Imagina que horror, passar frio eternamente. Cada um deles tinha o rosto inclinado para baixo, as bocas davam testemunho do frio que sentiam. Batiam os dentes de um gelado, os lábios arroxeados, enquanto os olhos denunciavam a tristeza do coração. Então Dante descreve o lago e as pessoas que estão lá, as almas, com a cabeça de fora, né, ali congelados. Segunda cena, ele vai então ver dois pecadores entrelaçados pelos cabelos. São dois irmãos, Alessandro e Napoleone, filhos do conde Alberto Alberti. Aí ele diz, olha, e tendo olhado com mais calma ao meu redor, eu me detive, olhei para baixo e vi duas cabeças, tão juntas que seus cabelos estavam emaranhados. Digam-me quem são vocês assim tão estreitados? Eles dobraram seus pescoços para trás, e quando suas faces se ergueram, seus olhos, que antes estavam apenas úmidos, jorraram lágrimas que desceram até os lábios. Mas logo o frio congelou as lágrimas e cerrou seus olhos. Que triste, né? Ele faz uma comparação. Nenhuma ferramenta já fixou um rebite na prancha com mais firmeza do que aqueles dois estavam ligados. E como bodes raivosos, eles batiam as cabeças um no outro. Nossa, que triste. Aqui, olha, Gustavo Doré fez, né? Esses dois irmãos aí, congelados, né? Brigando eternamente. Terceira cena, ele vai encontrar outros dois, o Camiccione de Pazzi e o Sassolo Mascheroni. Então eles, daqui a pouco esse outro vai falar aqui quem eram esses dois, né? E um outro, que já não tinha mais as orelhas, com o rosto ainda virado para baixo, perguntou, por que está tão espantado conosco? Se você quer saber quem são esses dois, o vale onde descem as enchentes de Bizêncio já foi deles e de seu pai Alberto. Aí temos a nota, né? Alberto, da família dos condes Alberti, senhor do vale superior do Bizêncio, perto de Florença. Seus filhos Alessandro e Napoleone mataram um ao outro em uma briga a respeito de uma herança. Por isso eles são traidores dos parentes na Caína, né? Mataram um ao outro. O castigo é ficar brigando eternamente no lago congelado. Nossa, que triste. Aí o cara continua. E uma mesma mãe os carregou. E por toda a Caína, por esse primeiro espaço, né, o primeiro anel externo do nono círculo, e aquele em que são punidos os traidores de seus parentes. Aqui está reservado um lugar para Gianciotto Malatesta, o marido de Francesca da Rimini. Inferno, canto 5, verso 107. Francesca e Paolo, lembram os amantes lá do círculo dos luxuriosos. Aqui está o marido dela, o Gianciotto Malatesta, que matou o Paolo, né? O João Manco, que matou o Paolo Malatesta, que era irmão dele, né? Ele encontrou ele beijando a Francesca da Rimini. Aí o homem continua, e por toda a Caína procure, e você não encontrará ninguém mais merecedor de ser preso nesta gelatina, nem aquele cujo peito e sombra igualmente foram perfurados por um golpe da lança de Arthur. Aqui é o Mordred, mais uma mitologia do ciclo arturiano. Mordred, filho natural do rei Arthur, que foi morto pelo pai em batalha como um rebelde e traidor. Nossa. A lenda diz que após o golpe de lança, o cavaleiro Girfret viu com clareza um raio de sol passar pelo buraco da ferida. Nossa! Foram perfurados por um golpe da lança de Arthur. Nem ainda Focácia,
Focácia, membro da família pistoiense de Cancellieri, cujas rixas domésticas originaram os partidos dos brancos e negros. Ele assassinou um de seus parentes e cortou a mão do outro. Então, nem este aqui, cuja cabeça me atrapalha, bloqueando minha visão. O nome dele era Sassolo Mascheroni, da família florentina dos Toschi. Ele assassinou seu sobrinho, de quem, segundo alguns relatos, ele era o tutor. Por este crime, sua punição foi rolar pelas ruas de Florença em um barril, e depois ele foi decapitado. Gente, eles tinham muitas técnicas de matar, né? Assim, muitos métodos terríveis. Então, esse homem está falando de vários, né, que assassinaram parentes. Vou ler tudo de novo, olha. E por toda a Caína procure, você não encontrará ninguém mais merecedor de ser preso nesta gelatina. Nem aquele, aí ele vai falar, olha, cujo peito e sombra igualmente foram perfurados por um golpe da lança de Arthur, o filho Mordred, morto pelo pai. Nem ainda Focaccia, da família pistoiense de Cancellieri, ele assassinou um dos seus parentes, cortou a mão do outro. E nem este aqui, cuja cabeça me atrapalha, bloqueando minha visão. O nome dele era Sassolo Mascheroni, que matou um sobrinho do qual ele era tutor. Foi colocado num barril e depois decapitado, rolou pelas ruas de Florença, né? Você deve conhecê-lo bem, se também é toscano. Então esse homem fica numerando as pessoas que estão ali, que mereceriam estar ali, e esse merece mais porque ele matou o sobrinho. E você não precisa me fazer falar mais. Quer dizer, contando a vida de todo mundo pro Dante. Sou Camiccione de Pazzi. Camiccione de Pazzi pertencia, junto com Carlino, que vai estar aqui também, à família dos Pazzi di Valdarno, distritos dos Pazzi de Florença. Camiccione está ansioso para revelar a traição e profetizar a culpa de seu parente Carlino, ainda vivo. Então ele vai falar desse Carlino aqui, olha. E você não precisa me fazer falar mais. Sou Camiccione de Pazzi e estou cansado de esperar por Carlino, cuja culpa é maior do que a minha. Então ele está ansioso para revelar a traição desse parente que ainda estava vivo. A traição e profetizar a culpa deste parente para Dante escrever isso no futuro e publicar no mundo, né, que o Carlino era culpado. Em 1302 ou 1303, o Carlino ocupou o castelo de Piano de Trevini, em Valdarno, onde muitos dos brancos exilados de Florença se refugiavam. E por suborno, ele os entregou ao inimigo. Então aqui o Dante, como era dos brancos, está aqui também, junto com o Camiccione, expondo a culpa do Carlino, que entregou, né, por suborno vários brancos que eram do partido dele, né? Então esse Camiccione está esperando esse Carlino. Que coisa, né? Esse é parente dele, do Camiccione. E meus olhos viram milhares de rostos asquerosos. Por isso até hoje eu sempre fico assombrado quando fico perto de lagos congelados. Então no presente Dante ainda está lembrando, né, desses rostos ali congelados dentro do Cossito. Ele tem pavor de ficar perto desses lagos, medo de encontrar de novo esse povo, né? No presente do texto, né? Sempre que ele vê um lago congelado, tem uma impressão ruim nele. Agora, deixa eu ver que cena. A quarta cena vai aparecer o Bocca Abate, e o Dante vai brigar feio com esse homem aqui. Enquanto fazíamos nosso caminho para o centro, que centro é esse, né? O fundo do inferno é o centro da Terra. E no sistema de Ptolomeu, o ponto central do universo. Então, eles estão seguindo o sistema de Ptolomeu, que eu já mostrei, tem vídeo aqui no canal. E esse centro ficava ali no inferno, né? Quer dizer, o inferno ficava no centro da Terra. Eles estão caminhando para lá, eles vão ter que passar esse centro para saírem do inferno e ir para o purgatório. Enquanto fazíamos o nosso caminho para o centro, para o qual gravitam e convergem todas as coisas, naquele frio eterno que me fazia tremer, seja por fortuna, providência ou destino, então ele enumera as três questões importantes aqui, né, na mitologia: fortuna, providência ou destino, eu não sei, mas quando andava entre as cabeças, eu chutei uma bem no rosto. E ela logo me disse, né, quer dizer, não reparou e chutou alguém ali. Ei, por que me chuta? Rosnou e lamentou.
A menos que esteja se vingando por Montaperte, aquela batalha que já apareceu várias vezes aqui no inferno. Por que você está me machucando? Então temos uma nota. Inferno, olha, canto 10, verso 85. Quem fala aqui então é Boca, da família florentina dos Abate, que serviu como um dos cavaleiros florentinos em Montaperte. Quando o inimigo avançava contra o estandarte da cavalaria republicana, Boca desferiu um golpe no braço do cavaleiro que o carregava e cortou sua mão. A queda repentina da bandeira desanimou os florentinos e em grande parte contribuiu para a derrota. Essa batalha ficou famosa, né? E foi o Boca que cortou a mão do estandarte, do cara que estava carregando o estandarte. O povo desanimou, achou que estavam perdendo e perderam a batalha, né? Entraram em fuga. Então Dante vai falar muito dessa batalha, né? Em que os florentinos perderam. E ficou famosa isso, né? E o Dante vai chutar justamente esse. Eu disse, mestre, por favor, me espere, pois preciso esclarecer algumas coisas com este aqui. E depois deixarei meu ritmo ser guiado por você. Aqui não é tanto também o ritmo de caminhar, mas o ritmo dos versos. Achei interessante isso. Meu guia parou e eu parei para falar com ele, que continuava proferindo maldições, estridentes. Diga quem é você para gritar assim com os outros? E o Dante falou, né? E o Boca gritou pro Dante, quem é você que anda assim à vontade por Antenora? Então eles estão já na segunda circunferência, traidores da pátria, Antenora. Então o Boca cortou a mão do rapaz que carregava o estandarte no cavalaria, então ele foi inimigo da pátria, né? É o segundo anel, o Antenora, do nono círculo, onde os traidores de seu país são punidos. O nome é em homenagem a Antenor, o príncipe troiano, que, segundo a crença da Idade Média, entregara sua cidade natal aos gregos. Nossa senhora, que loucura, né? Esse príncipe troiano entregou a cidade natal aos gregos. Traidor da pátria, né? Chutando e atropelando o rosto dos outros, você anda assim à vontade por Antenora? E com tanta força como se ainda estivesse em vida, ele grita para Dante. Eu ainda estou vivo e até poderia te ajudar, respondi. Caso queira ser lembrado na terra, posso colocar o seu nome entre as minhas notas. Estou escrevendo, eu vou escrever um livro sobre vocês, chamado Divina Comédia. Poderia ajudar, colocar seu nome lá e você ficar famoso, Dante. E ele, né, esse Boca. Eu não, pelo contrário, estou feliz assim. Saia daqui e não me ofereça mais esmolas. Dentro deste pântano, suas lisonjas são todas em vão. Ele não quer saber de notas do Estado de Divina Comédia, não. Estou bem aqui. Aí o Dante, gente, enfurece. Nunca fez isso com nenhum pecador. Ele quebrou lá um galho do suicida, lembra? Lembram? Machucou, mas foi sem querer. Agora aqui não, ele vai brigar com o cara, olha. Então comecei a puxá-lo pelo couro cabeludo. Dante está com raiva já, parece que a ira tomou conta dele aqui no final, no inferno. E disse, você vai me dizer o seu nome, ou logo seu cabelo não será mais tão abundante. Tem até um toque de humor aqui, né? E ele respondeu, mesmo que você me deixe careca, não vou dizer nada nem mostrarei o meu rosto. Não, mesmo que me escalpele 1000 vezes. Eu já tinha as mãos cheias de cabelos, com muitos tufos que já tinha arrancado, enquanto ele latia com os olhos voltados para o chão. Então o outro gritou, ei, Boca, o que foi agora? Não basta ficar batendo com os dentes? Você também precisa latir? Qual o diabo que te ataca? Então alguém entregou quem ele era, né? Aí o Dante ficou sabendo quem era esse pecador que ele estava judiando dele ali. Achei tão esquisito isso do Dante. Haha, disse eu, né? Solta uma gargalhada. Não precisa dizer mais nada, traidor maldito. E notícias boas e verdadeiras sobre sua desgraça eu levarei para o mundo. Quer dizer, mesmo que você não queira, eu vou falar de você lá. Falarei quem você é. Quem revelou o nome de Boca foi Buoso de Duera, esse outro aí.
um dos chefes gibelinos de Cremona. Quando Guido Monforte liderou um exército pela Lombardia com Carlos d'Anjou, em sua guerra contra o rei Manfredo, Inferno, canto 28, 16 fala disso, e Purgatório, canto 3, Buoso, que guardava a passagem do rio Óleo, aceitou suborno para deixar o exército francês passar. Então, gente, Dante, no fundo, está enumerando aqui vários traidores da pátria. Então, ele vai colocar todo mundo aqui que ele sabe da história que foram traidores, que nem esse que ajudou o Carlos d'Anjou, aceitando suborno para deixar o exército francês passar, quando Guido Montfort e Carlos d'Anjou lideraram um exército pela Lombardia. Esse Buoso de Duera traiu a pátria, deixou o exército passar pelo estreito do rio Ódio. Então Dante vai coloca, né, todos esses pecadores aqui, pecadores contra a pátria, né? E aí então Dante fala, agora eu vou falar de você lá. E o cara respondeu, o Boca, né? Vá embora e conte o que quiser. E ele respondeu, se sair daqui também não deixe de difamar esse aí, né, o Buoso de Duera, que não sabe guardar a língua, que revelou quem sou eu. Pela prata dos franceses ele chora, ele hoje chora aqui, porque ele traiu os franceses, né? Por isso que ele chora nesse lugar. Ele traiu os italianos, recebendo dinheiro, suborno dos franceses, para deixar o exército passar, o exército aí do Carlos d'Anjou. Pode dizer a todos, eu vi aquele tal de Duera, lá onde os pecadores tremem congelados. Aí o Boca também entrega o Duera, ele traiu a pátria italiana, aceitando o suborno dos franceses. Cada um fica jogando pecado na cara do outro, né? E se perguntarem quem mais estava lá, aí o Boca começa a falar, olha, você tem o Becqueria aí ao seu lado. Becqueria, tesoureiro da família Beccaria, era abade de Vallombrosa e legado em Florença do Papa Alexandre IV. Ele foi acusado de conspirar contra a comunidade junto com os exilados gibelinos, 1258. Gente, era um horror, né? Toda a Europa ficou chocada ao saber que um grande clérigo havia sido torturado e decapitado pelos florentinos. A cidade foi colocada sob interdição papal, proclamada pelo arcebispo de Pisa. Então esse Becqueria, tesoureiro da família de Beccaria, abade famoso, importante, conspirou contra a comunidade junto com os exilados gibelinos e foi decapitado pelos florentinos. E o Papa interdita a cidade. Então você tem o Becqueria aí ao seu lado, um bispo, hein? Aquele que teve a garganta cortada em Florença. Abade, não abade, bispo, não abade. Aí ele vai continuar falando, Boca, olha, tem também Gianni de Soldanieri, que também está aqui, né? Gianni de Soldanieri também está aqui. Esse Gianni de Soldanieri foi desertado pelos gibelinos florentinos após a derrota do rei Manfredo. Então são várias situações que o Dante conhece aqui de guerras que ele traz para a gente, né, de batalhas entre guelfos e gibelinos. E também o Ganelone. Ganelone, seu conselho traidor, levou a derrota de Carlos Magno e Orlando em Roncesvalles. Aí ele já pega o ciclo do Carlos Magno. E o Tebaldello, um nobre de Faenza, que para se vingar pela perda de um porco, enviou um molde da chave do portão da cidade a João de Ápia, que então rondava a Romanha. Inferno, canto 27, no verso 43, vai aparecer isso, né? Então ele traiu, ele abriu as portas da cidade de Faenza. E o Tebaldello, né, ele abriu as portas, deu as chaves, cópia das chaves para esse João da cidade de Ápia, né? Então, e também o Ganelone e o Tebaldello, aquele que abriu os portões de Faenza. Então, o Boca, gente, no acesso de ira, depois que o Buoso de Duera entrega quem ele é para o Dante, ele começa a falar de vários que estão ali, né? Do Becqueria, do Ganelone, do Gianni de Soldanieri, do Tebaldello. A gente precisa ver as notas para entender isso. Aí termina essa parte, vem a quinta cena.
que vai ser uma ligação para o canto seguinte, para o canto 33, que Dante vai encontrar dois pecadores se debatendo no gelo, comendo as carnes um do outro. São o conde Ugolino e o arcebispo Ruggieri. Dante continua. Nós já o tínhamos deixado para trás, né, o Boca, quando eu vi outro par dentro de um buraco. A cabeça de um era como se fosse o chapéu do outro. Gustavo Doré fez aqui a ilustração desta passagem. E é uma das passagens famosas da Divina Comédia. Essa que nós vamos ler no canto 33, do Conde Ugolino, junto com Paolo e Francesca da Rimini, junto com a passagem de Ulisses. Essa passagem aqui do Conde Ugolino é uma das mais famosas também, e emocionantes. Junto com a passagem do Farinata, são trechos conhecidíssimos, destacados da Divina Comédia. Também a passagem do Rio Aqueronte, são passagens famosas, a abertura, né? Mas essas aqui, olha, Paolo e Francesca, o Farinata, Ulisses e a do Conde Ugolino são emblemáticas na Divina Comédia no Inferno. Aí Dante está falando que viu então esses dois aí se engalfinhando no gelo, né? E como um homem faminto que rasga um pão, assim o de cima cerrava os dentes no outro, no lugar onde a nuca e o cérebro se juntam. Então, esses são o Conde Ugolino e o arcebispo Ruggieri, cujas histórias serão contadas no canto 33, próximo canto do inferno. Ruggieri, como traidor de seus amigos e aliados, está congelado em Ptolomeia. E Ugolino está em Antenora, como traidor de seu país. Mas Ugolino está perto da borda de Antenora e pode alcançar a cabeça de Ruggieri. Então aqui, olha, o Ruggieri está na circunferência seguinte, né, que é a Ptolomeia. Isso mesmo. Ptolomeia, né? Ptolomeia ou Ptolomeia, que são os traidores dos hóspedes. E aí o Ugolino está em Antenora, ele pega a cabeça do Ruggieri e puxa para cima, né? Interessante, são circunferências aí, né? Caína, Antenora, Ptolomeia ou Ptolomeia e Judeca. Então, Dante vê esses dois ali. Era pior que Tideu. Dante traz a mitologia de novo. Um dos 7 reis de Tebas, Tideu, que tendo sido mortalmente ferido pelo rei Menalipo, fez com que os seus amigos trouxessem a cabeça de seu inimigo e a destroçou com os dentes. Que horror! Então Dante recorda, né, que os dois ali lutando, o conde Ugolino e o arcebispo Ruggieri, está parecendo o Tideu, em seu ódio desdenhoso, quando mordeu e retalhou as têmporas de Menalipo, o que ele fazia do crânio e de outras partes. Ugolino mordia aí no arcebispo Ruggieri, como Tideu mordia Menalipo. Por isso que é interessante as notas para ajudar a gente a entender as referências, né? Dante está buscando referências aí na mitologia grega. Ó você que prova por tal ato bestial o ódio que sente por aquele que mastiga, declare o seu motivo, disse eu, para tal ato. E se essa mágoa for justificada, quero saber quem você é e qual foi o seu pecado. E eu farei bem para você no mundo, se você ainda tiver uma língua para falar. Eu contarei a sua história no mundo. Dante então faz uma ligação com o canto seguinte, em que o Ugolino vai contar para nós a sua história emocionante. E também uma história impressionante que chocou quando eu li a primeira vez. Mas é uma história emblemática aí do inferno, é uma das grandes histórias desse ciclo de poemas do inferno e que nós veremos no canto seguinte, né? Então nós estamos aproximando do final do final do inferno da Divina Comédia de Dante, um dos cantos mais bonitos que a gente vai ler aí, né? Então é isso, gente. Um abraço e até mais.